cabeça, com sabedoria, com inteligência, a cada professor, meu Deus, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais da tua palavra, seja com sabedoria e com graça. Pai Santo, Pai querido, nos enriquece, Senhor, meu Deus, com o entendimento da tua palavra, Senhor, no conhecimento de Deus e da sua obra redentora. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Presbítero Rubens. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tomai seu assento. Agradecido a Deus nesta manhã pela rica oportunidade que Ele nos concede para estar nessa feita diante da sua presença, aprendendo a sua palavra. Para mim, um privilégio, agradecer ao Senhor Deus, ao meu pastor, ao meu coordenador, que tem nos confiado esta primeira lição, que é de suma importância para nós, a Igreja do Senhor, nos dias de hoje. E vamos aprender juntos a importância dessa lição, com a primeira, o assunto tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O tempo é curto, a hora já corre, vamos entrar na introdução, como já foi feito nosso amado coordenador Ricardo, nós antecipou com a introdução. Mas aqui a introdução diz assim: Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com Ele. Deus é um ser pessoal. Nós vimos isso desde o início, quando Deus criou o homem, quando o homem pecou. No capítulo 13, 9, nós vemos um Deus buscando um relacionamento com a sua criação. E nós vemos no capítulo 9, Deus procurando Adão. Isso significa de Deus que busca um relacionamento com o seu povo, com a igreja. Deus levou um dia para falar da criação. Deus usou 3 dias para falar do êxodo no Egito. Deus usou 13 dias para falar do tabernáculo. Então, quão importante é esse assunto, esse tema para os nossos dias? Pois esse tema, esse tabernáculo, tem muita simbologia para o nosso dia de hoje, a igreja do Senhor. O tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim, compreenderemos que essa construção requeriu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. O primeiro ponto: parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Por que construir um tabernáculo no deserto? Um ponto de interrogação, uma pergunta. O pioneiro pentecostal Guanabim, que dirigiu uma monografia para a sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão e representada no Seminário Teológico
é, em Chicago, em 1909, iniciou-se o texto monográfico. Assim, por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho constituiria uma morada sagrada, erguida segundo um modelo celestial. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhe suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Por isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construir lá para reunir o povo de Israel diante dele, assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, conforme escreveu o Nabi, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Tivemos o primeiro tópico e o subtópico aqui está falando sobre a importância desse projeto de Deus, com parceria com o povo. Esse projeto, ele não poderia ser só de Deus. Nós vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando o Espírito Santo falou a Paulo, dizendo: separamos Barnabé para a obra. Então, nós vimos a parceria. Nós vimos no Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos se reuniam, e tinha sempre uma mensagem do Espírito Santo, sempre o Espírito de Deus presente em todo o projeto. Isso significa uma parceria, isso significa uma comunhão, isso significa um modo de caminhar junto. Então Deus, ele se revelou a Moisés no Monte Sinai, trazendo aqui este grande projeto e no deserto. Por que no deserto? O deserto é o lugar que nós aprendemos, Deus se revelou para o seu povo no deserto. Quando o povo saiu do Egito, Deus poderia levar o povo para qualquer outro lugar, mas Deus levou para o deserto. Isso significa que sempre nós dependemos de Deus, nós sempre dependemos de Deus. A nossa chamada depende de Deus. Nós sermos usados depende do seu Espírito Santo. Então há uma parceria, há uma comunhão entre Deus e o homem. Então, este primeiro ponto: existiu uma parceria, existiu uma comunhão entre o homem e Deus. E quando ele falou: fazei um tabernáculo e eu habitarei no meio deles, e uma palavra mais bem colocada é que eu viverei neles, eu estarei neles, porque Deus quer estar na nossa vida, Ele quer fazer parte da nossa vida em todo o tempo. No ponto 2, a materialização da obra de Deus. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se afetivou mediante a participação do povo de Deus através
de oferta alçadas voluntárias, como o ouro, a prata, cobre, o pano azul, a púrpura, o carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo, a oferta alçada, são para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja. Projeto de construção, de templo, de sustento, de ombreiros, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão, reconhecimento de sua bênção em nossas vidas. Então aqui a gente vê Deus fazendo seu projeto, teve origem no céu. Teve origem no céu e se manifestou na terra por meio de seus filhos, a construção do tabernáculo. Foi mediante a participação de todo o povo de Deus através da oferta alçada, voluntária, com ouro e prata. Cada detalhe tem uma simbologia, como a prata, como o cobre, como o pano, como a púrpura, como o carmesim, como a obra, como o carmesim, e toda obra de Deus requer parceria humana. E tudo aqui tem uma simbologia. Com certeza nós estudaremos na lição seguinte, nós estudaremos na lição seguinte esses pontos aqui. Então, hoje não é diferente. Deus, Ele quer estar junto de nós, e com certeza, para realizar sua obra, Ele precisa que nós ouvimos também a sua voz. Vemos aqui que Deus deu uma ordem a Moisés, deu-lhe um projeto, ele passou ao povo. Eu vejo que quando nós aprendemos de Deus a obediência, fica fácil o nosso coração ser voluntário para todo tipo de obra, para todo chamado de Deus. Fica muito fácil quando nós atendemos, Então o povo aqui, ele ouviu a Moisés. Quando a igreja ouve um pastor que tem um projeto, e todos os projetos levantados são de Deus, porque o pastor está na direção de Deus, como criado, e aprendi esses passos de obediência. Nós vimos que no Antigo Testamento tinha um chamado para muitas questões, reuniões solenes, e quando o povo atendia, estavam todos juntos, unânimes, em qualquer chamado. Em qualquer chamado, o povo estava junto, atendendo o chamado de Moisés, dos sacerdotes, para qualquer reunião solene. A importância também aqui da unidade, da unidade, porque Deus, Ele queria estar no meio do seu povo, para que o seu povo tivesse comunhão, uma parceria. A presença de Deus estava com o povo de Israel. Hoje nós somos a igreja do Senhor, e da mesma forma nós temos muito trabalho a fazer. Nós temos muito trabalho a fazer, e a igreja precisa que nós ouvimos o nosso chamado e atendemos de coração voluntário, para todo tipo de obra. Nós vemos que a igreja, ela não para, ela é excessivamente cheia de trabalho. Para aquele que quer trabalhar na obra do Senhor, nunca para, sempre tem trabalho, sempre tem chamada. E nós, como no povo antigo, ouviram a voz
e atenderam, nós também temos que atender a voz de Deus através daqueles que Ele tem colocado para nós liderarem, para tomar direção. Tem muitos que tomam partidos, muitos têm o quê? Algumas opiniões contrárias. Mas uma coisa eu aprendo, que quando a gente vai e bate em frente de uma ordem divina, porque o povo, ele é sábio, o povo atende, porque ele sabe quem foi que chamou, ele aprendeu. Nós estamos aqui numa escola bíblica dominical, os irmãos, eles têm um aprendizado e sabem, e quando a gente tem experiência de ver que aqueles que vão ao contrário, eles caem. Há muitos que estão parados, homens cheios do conhecimento da palavra de Deus, mas quando chegou nesse detalhe, houve uma parada. Ele não entendeu que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. É de coração voluntário. É de coração voluntário que essas pessoas que nós vamos ver decorrer dessa lição, que teve um momento que teve que mandar parar, porque já passou, tem material, tem oferta, tem ouro, tem prata, está sobrando, só precisando, não pode parar. E proibiu o povo de trazer as ofertas. Olha que coisa. Eu aprendo aqui, é um assunto que quase ninguém gosta de falar, mas está na lição e o Espírito Santo está me dando prazer de falar nesta manhã. Não é? Porque eu aprendi assim, de ofertar de coração voluntário. De coração voluntário. E quando o Senhor aprende assim, e você dá de coração voluntário, você é bem sucedido. Deus te abençoa e te prospera. Então o povo, ele ouviu e obedecer. Hoje nós temos que também estar junto com os grandes projetos na igreja. Fico vendo que no tempo presente, eu cheguei aqui e o meu pastor falando sobre a obra social. Oxalá se todos ouvissem, oxalá se todos ouvissem o seu chamado para abençoar o seu irmão. Não tinha necessitado dentro da igreja, não tinha ninguém, não tinha, todos estavam abastecidos, porque no reino do céu nós vamos aprender, aqui está dentro da lição, que é dando que se recebe, é um mistério. Às vezes a gente vai ao contrário, a gente pensa, não, a gente quer mais receber. Há algo dentro de nós que sempre dispara, dizendo, eu quero só receber, eu não quero dar, porque parece que é difícil dar. Mas se nós entendemos, isso é um mistério, e que nós entendemos, não é um mistério, porque eu entendo que quando eu faço isso de coração, Deus me abençoa. Quando eu abençoo o meu irmão, eu sou prova disso. Prova, eu já recebi bênção de Deus de alguém dizer assim, não, esse irmão, eu já vi ele fazendo algo, ele merece ser ajudado nesse tempo. E foi um tempo que eu precisei e Deus me abençoou. Eu estava longe, mas Deus está presente em todo o tempo, em todo lugar. Então, por isso que é bom o coração voluntário. Você faz ali, de repente você vai embora, mas tem um Deus que recebeu a tua oferta. E quando tu vem pensar que está precisando, aí Deus usa. Porque eu vejo que tem um Deus que Ele não deve nada para ninguém. Deus não deve, Ele quer é te abençoar. Três verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Eu já dei uma pincelada aqui, eu vou ler. A oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra.
Primeiro ponto, o cidadão do céu e que tem identidade do céu tem que entender que não foi um homem que colocou, mas foi Deus. Se Deus tem uma grande obra para fazer, Ele busca parceria com o Senhor que está aqui, conosco, com a sua igreja. E se nós abandonamos a obra de Deus, nós temos que atender ao nosso chamado. E entender que foi Deus que deu uma ordem. E nós aprendemos, estamos caminhando com o mesmo Deus que é de ontem, hoje e eternamente será. Um Deus que não muda. É um Deus que não muda. Então é importante saber isso. Que nós estamos no século 21. Que nós temos a igreja caminhando. Que nós temos obras para fazer. Então nós temos que atender. E temos que saber que essa ordem vem de Deus. E tem muitos que vão ao contrário disso. Mas nós aprendemos nesta manhã, porque foi Deus que nos levantou, foi Deus que nos chamou, e por uma grande obra, e nós temos que seguir, fazendo como se fosse para Ele. É outra coisa que a gente deve aprender. Um coração voluntário, ele faz tudo como se fosse para o Senhor, não importa de quem vai receber. É uma coisa que eu aprendi pela palavra. Quando eu estou fazendo algo, eu digo: Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, e faço bem feito. Na minha profissão eu sou assim, e na minha profissão eu passo 2 anos e meio, e na minha profissão é difícil alguém ficar. Eu fico, porque eu faço como se fosse por o Senhor. E quando termina o tempo, o Senhor fecha a porta e já abre outra, e assim nós caminhamos, como eu estou hoje agora esperando outro. Mas eu tenho certeza que esse Deus que tem uma promessa na minha e na tua vida, Ele cumprirá. Outra coisa que eu aprendo, que nesse deserto que Deus fez o tabernáculo para o povo aprender, porque nós vamos ver que simbologia é algo comparado, tipo e antitipo, vamos aprender daqui a pouco. Mas eu compreendo que esse deserto o povo estava aprendendo. Então, quando nós estamos aprendendo e colocamos em prática, isso se torna bênção para nós. E quanto mais rápido, eu aprendi assim, quando eu estou no deserto, porque tem vezes que Deus te fala, tem vezes que o Senhor falou comigo assim: tu vai passar uma prova. É assim mesmo. Olha, tu vai passar uma prova. Antes de tu sair deste lugar, tu vai passar uma prova. Quando eu vou avaliar a situação, já estou dentro da prova. Eu estou no deserto. Teve prova que foi difícil, mas quando eu aprendi, sabe o que eu digo? Eu estou no deserto. Eu digo: Senhor, me ensine logo, porque eu quero sair. Eu quero aprender. Porque enquanto mais rápido eu aprender, Deus me tira da prova. Se Deus está te provando, Ele quer te ensinar. Então, quando vem uma prova, Senhor, o que tu queres me ensinar? Porque eu quero aprender. O vento está batendo no céu, onde eu não vou deixar a tempestade chegar. Senhor, eu aprendo o que o Senhor tem para me ensinar. Mas o que é difícil nesse tempo, no deserto, foi fácil Deus tirar o povo do Egito. Mas é difícil, foi para Deus tirar o deserto de dentro do coração do povo. Tirar o povo do Egito foi, Deus é tremendo. Agora tirar o Egito de dentro de nós, de dentro do homem, a teimosia, não atender sua voz, de querer, sabe? Não é assim, é desse jeito. Se fosse eu, fazia assim, aqui. Aí o meu coordenador falou assim para mim: cada um tem sua chamada, cada um tem seu perfil.
Já pensou se fosse todo mundo igual? Não havia a diferença, mas Deus é tremendo. Fez Osés diferente de mim, né? E o Osés me ensina, eu gosto quando ele está aqui na frente. Agora Deus me permite, né? Eu tenho a maneira, Deus me deu assim, né? Então cada um tem a sua maneira, a sua chamada. Então cada coisa Deus criou no seu lugar. E o deserto aqui, Deus ensina ao povo, e Deus nos ensina nesta manhã, que Deus não precisa de circunstância para abençoar o seu povo. O deserto não tinha nada, mas você vê que não voltou nada para o povo. Assim somos nós no dia de hoje, já profetizando na tua vida, no nome de Jesus, que Deus não precisa da circunstância para te abençoar. Deus é Deus de tudo. Ele não precisa. Pode estar difícil, o Brasil está em crise, mas Deus está no seu trono e está no controle de todas as coisas. Então foi Deus que ordenou. Foi Deus que ordenou. O ponto 1 foi Deus, o plano foi de Deus. Então temos que atender. Nós somos servos. Nós somos servos de um Deus. Conhecer que faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Deus conhece o coração. Jamais o nosso Senhor aceita a oferta por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, ainda acima de suas posses deram voluntariamente. 2 Coríntios 8, Deus está falando, Paulo está dando testemunho da igreja, que se reuniu para abençoar a igreja da Judéia, a igreja de Bereia, de Colosso, a igreja de Filipos, se reuniram para ofertar a igreja. E quando eles eram pobres e de coração voluntário, eles ajudaram esta igreja. E Paulo, ele dá testemunho que eles conseguiram fazer, unido e unidade, levantar a oferta. E Paulo se admirou, porque eles não olharam para a sua precisão. Temos que não tinham nem condições de ajudar, mas eles queriam ajudar, né? De uma forma ou outra, tem como ajudar uma pessoa, né? Então Paulo, ele dá testemunho dessa igreja em 2 Coríntios capítulo 8, 3 igrejas que se reuniram e fizeram uma grande obra, uma grande para ajudar uma igreja. Então isso que nós devemos fazer. Isso é um coração voluntário. Fidelidade é algo extraordinário na nossa vida. A fidelidade é uma palavra forte e bela. Deus, ele está sempre fiel. Sempre Deus cumpre com sua palavra. E se nós mantemos a nossa fidelidade com Ele, então Deus, ele fará também a sua parte. Deus sempre cumprirá a sua promessa, porque Deus é fiel. A fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será no muito recompensado. Moisés foi um líder que compreendeu bem esta verdade e viveu, pois o povo trouxe tanto oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeiras que encheram o depósito. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Seja fiel ao Senhor, né? Como a gente colocou aqui no final. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 35, Paulo, ele vai falar, né, que boa coisa é dar do que receber, né? Boa coisa.
é dar do que receber. No capítulo 20 de Atos, no seu versículo 35. Então vemos aqui um Deus que trabalha com parceria, um Deus que nos chamou para uma grande obra, e Ele conta conosco, porque Deus nos abençoa, Deus Ele quer tomar conta de tudo, da nossa finança, do nosso emprego. Deus é total na nossa vida, então nós devemos ser fiel, fidelidade, uma palavra maravilhosa, fidelidade com Deus. Passamos para o segundo tópico, falando sobre o tabernáculo foi um projeto de Deus. Após estudarmos a primeira seção de versículo que mostra a conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio das ofertas alçadas, agora nós deteremos nos versículos 8 e 9, pois estes revelam como Deus elaborou esse projeto. Deus arquitetou o tabernáculo, esse primeiro tópico aqui. Deus ele chamou Moisés. Moisés ele foi criado, formado dentro do palácio. Nós vimos que o Egito, e quando Moisés passou por lá, ele aprendeu. Ele era um arquiteto. Nós vimos que os egípcios eles eram pessoas que eram muito grandes em obras, em arquitetura. E Moisés aprendeu também a arte de fazer obras, um arquiteto. Mas Moisés foi preparado dentro do palácio para servir a Deus no deserto. Ao contrário de José, nós vimos que ele foi para o deserto, sendo aperfeiçoado no deserto para ser usado por Deus dentro do palácio. Em qualquer modo, não sei as condições que a senhora e o senhor está, mas sempre Deus está presente nesse projeto, nesse teu chamado. Deus, ele tem um grande projeto e a maneira de trabalhar é dele, É ele que dá as ordens, é ele que dá a direção. Por isso somos guiados pelo seu Espírito, A nossa expectativa, ela é em Deus. A nossa expectativa, ela é em Deus. Eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim, inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e a arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados por meio do legislador de Israel. O Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciões do povo, bem como Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Ali a glória do Senhor estava presente e uma nuvem cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte. Êxodo 24, 15, 16. Por 40 dias e 40 noites Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Êxodo 24, 18. Ali o Altíssimo deu a Moisés diretrizes para construir o lugar onde ele habitava. Aprendemos aqui que Deus é um Deus que, no primeiro, que Deus procura um relacionamento. Tem
algum pregador diz assim: você teve um encontro com Deus? Deus fez o tabernáculo para encontrar com o seu povo. Agora, para mim, não só um encontro, mas tem que ser mais de um encontro, tem que ser uma comunhão. Porque o encontro, tu encontra uma pessoa, depois tu deixa, tu não tem mais uma comunicação com ela. Agora, uma comunhão, ela é mais do que um encontro. Nós tivemos um encontro com Deus, e desse encontro houve uma comunicação. Desse encontro veio o quê? Uma comunhão. Desse encontro veio uma intimidade. E quando nós buscamos a Deus, um momento na oração, Deus se faz presente na nossa vida. Foi assim com Moisés subiu ao monte. Significa um lugar, pode ser o quarto secreto, onde a senhora, onde o Senhor ora e busca Deus, aonde Deus se faz presente, aonde a senhora, o Senhor sente a presença de Deus. Nesse tempo era um pouco diferente, mas já apontava para a sua igreja hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo, o Consolador. Hoje eu e você somos templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aleluia. Então é importante termos esse diálogo, esta comunhão com Deus. Isso é uma alavanca. Isso é uma alavanca. Nós estamos aqui, viemos na igreja, ouvimos o nosso pastor no ensinamento, no culto de terça-feira, mas no nosso lar nós temos que se reunir, temos que ter o culto doméstico. Isso é o quê? Isso é uma comunhão, Isso é uma intimidade, é alguém que conhece alguém e está em todo o tempo com comunhão, com diálogo. Então Deus, Ele quer isso de nós. Então Ele fez, Moisés passou o tempo com Deus para que recebesse a sua revelação. Hoje somos nós, e o inimigo ele luta contra isso. Nós estávamos na lição passada e o tema era guerra espiritual. Nós aprendemos que nós temos um adversário que ele luta para que nós escolhemos, nós deixamos algo importante, que se chama comunhão. Que se chama comunhão. Então nós devemos o quê? Estar sempre assim, para receber de Deus a sua revelação. O tabernáculo foi um projeto de Deus, embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu o povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e a crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Que maravilha, né? Então Deus aqui, Ele chamou Moisés como uma pessoa que era estudada, disciplinada. Mas o que me chama a atenção, que a obediência, ela é crucial para o sucesso, para a maturidade cristã. Porque o teimoso dificilmente ele vai amadurecer na sua vida, na caminhada com Deus. Hoje chamam de maturidade cristã. O teimoso é difícil. Mas vemos aqui que ele foi uma pessoa que aprendeu. Aprendeu no Egito, mas ele foi para o deserto. Quando ele aprendeu na sua chamada, o que acontece aqui? Ele ouviu.
Ele ouviu. Nos seus mínimos detalhes, ele ouviu. Mesmo que ele entendesse de arquitetura, mas ele seguiu o projeto de Deus. Olha a importância, né? Quando Deus nos mandar, não podemos fazer o contrário, mas sim segundo o que o Senhor nos mandou fazer, nem mais e também nem menos, né? Também não falamos o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor nos mandar falar. Então é importante, né? Então aqui o pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Me chamou muita atenção na terça-feira última, e nós estivemos aqui aprendendo com o nosso amado, que nos antecedeu com riquíssimos ensinamentos do pastor, e me trouxe assim, quando ele falou que quando o casal pecou, olha o coração de Deus tirando aquele casal de dentro do jardim do Éden. E quando ele está tirando, ele tirou aquele casal para que ele não bebesse da água da vida, já olhando para nós que estamos aqui, porque se eles bebessem da água da vida, eles seriam igual os espíritos caídos, né? E nós estaríamos perdidos. Então ele expulsou, colocou os anjos para que eles não entrassem, porque eles iam sentir falta, e eles iam entrar, e eles iam penetrar na fonte da água da vida. Então expulsaram, mas Deus com um projeto, quando ele coloca a folha que cobriu a sua vergonha, mas Deus pegou, matou um cordeiro, já simbolizando, né? Nós vamos entrar na simbologia. Então, que maravilha, que aponta para a igreja, aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Qual é esse sacrifício? Nós remiu do nosso pecado, nós justificou, e hoje nós vivemos essa graça, que naquele tempo ainda era a sombra, e hoje nós trouxe a verdadeira salvação, né, no Cordeiro de Deus, e com certeza as outras lições vai nos informar isso. Terceiro, o plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 covados aproximadamente, 50 por 25 metros, uma vez que um covado equivale a 45 a 50 centímetros, pois a medida do covado naquele tempo era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. Então significa isto até aqui. Seria essa medida. Agora entraremos na letra A, o pátio. Esse espaço do tabernáculo, agora nós tivesse a Maria, né? Vamos ver um pouco ali. Letra U, o pátio era um espaço do tabernáculo, era chamado átrio, o pátio, e era fechado por uma cerca feita de cortina de linho fino tecido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. Nós vemos aqui o primeiro compartimento, vamos dizer assim, que era o átrio, onde era a entrada. Aqui eu aprendo que tem a porta, a porta dessa tenda, ela era sempre pro lado do sol, aonde o sol nascia, que também tem um símbolo, de vida, pois o Senhor, Ele é vida, e também era o seu fundo para o pôr do sol, no final do dia, que significa Deus é ontem, hoje e eternamente. Ele é o último e o primeiro, Ele é Deus. Então aqui vemos o átrio, a porta, que nos traz uma lição também. A porta para a salvação
só existe uma. Por isso que no tabernáculo só tinha uma porta de entrada, né? Só uma porta que simboliza, não tem outra porta, é única a porta da salvação, e só por ela que nós podemos entrar, como está lá em João capítulo 10, versículo 9, parte A, né? Então nós estamos aqui no primeiro compartimento, vamos dizer assim, do tabernáculo. Letra B, o altar dos holocaustos. No espaço extremo, dentro do átrio desta porta de entrada, havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Aqui era um sacrifício que também aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, mas aqui só nós deixamos informar aonde está ali onde está o altar, né, do holocausto, né, onde faziam o sacrifício, e aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. C. A pia de bronze ou cobre. Havia também uma bacia de bronze e de cobre para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Isso significa limpeza, né? A água, né, ela nos limpa. A água simboliza que é o Espírito Santo, né, na nossa vida. Então, a água significa também a pureza, nos lava, nos purifica. Quando os sacerdotes, antes de entrar no lugar santo, eles lavavam suas mãos e também os pés para poderem entrar no santo, e o sumo sacerdote no santo dos santos. A tenda, a pia de bronze, a tenda do testemunho, letra D. A tenda do testemunho. O tabernáculo, propriamente dito, era parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes: o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. A tenda do testemunho. O tabernáculo, propriamente dito, era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes: o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. Letra D. Aqui entravam os sacerdotes, né? Os sacerdotes iam até aqui. Nesse lugar aqui, eu acredito que outras lições vai nos dar, tinha três elementos, né? E era o candelabro, a mesa e o... Vai o outro? O depósito do óleo, né? O castiçal. Três elementos, né, compostos nesse lugar santo. Letra D. E o lugar santo, do lugar santo havia três elementos: o candelabro e o castiçal de ouro, com suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia e a coberta de ouro era chamada a mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, revestido de ouro, no qual se fazia intercessão pelo povo de Deus. O lugar santíssimo, santo dos santos, a época. Por último, de fato, de primeiro lugar estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília chamada de Arca do Concerto, número 10, 33, ou Arca do Testemunho, Êxodo 25, 22, ou também Arca da Aliança, na qual se guardava as tábuas da lei. Então aqui nós aprendemos que tinha a porta de entrada que levava para o lugar do santo, tinha um caminho, né? Chegamos no lugar do santo, no lugar santo, no primeiro compartimento, o segundo, o lugar santo, estava ali a verdade. Quando nós chegamos no santo dos santos, nós encontramos ali
nós encontramos ali a vida. Então ele está lá em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vou terminando. Vai me dar até 20, falta 5 minutos. Relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. A importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo, o apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu tudo que dantes foi escrito para nosso ensino. Foi escrito para que, pela aparência e consolação da Escritura, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Então Paulo aqui está dando, parece que tudo que foi escrito nos traz hoje a revelação pelo Espírito Santo, e nós temos nisso que é esperança e consolação, em que estamos o que? Esperando a vinda de Jesus Cristo, Estamos aqui já nesse tempo, e o tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja nessa tipologia. Descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Nas lições seguintes, veremos a importância simbólica do tabernáculo em seus endereços, utensílios e cultos, seus ministros e ajudantes, suas ordens e o significado de cada item na relação espiritual tipológica com a igreja de Cristo. Então aqui, o tipológico, vamos ver que Adão era um homem carnal, era um homem carnal. Agora, antitipo, Jesus Cristo, um homem espiritual. Então essa é uma tipologia, o tipo e o antitipo, nós aprendemos por aqui. A igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo é o templo de Salomão, simbolizam a igreja de Cristo edificada para morada de Deus em espírito. Alguns textos no Novo Testamento fazem da tipologia o novo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo identificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. 1 Coríntios 3:9. Neste edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Portanto, a igreja é um edifício espiritual construído para a morada de Deus. Como o tabernáculo no Antigo Testamento, ela também é tratada como o templo de Deus. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja tipifica como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. 1 Timóteo 3,15. O tabernáculo de Moisés era material, Deus habita nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Aleluia. O pastor estava testemunhando que ele saiu ontem aqui maravilhado das coisas que Deus ele fez. Quando a igreja se reúne, a palavra diz que está 1, 2, 3, reunido em meu nome, lá eu estarei. Conclusão para me entregar para o meu coordenador que está aqui, dizendo assim: esta lição teve por objetivo levar o aluno a compreender da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou um modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo parece como um bem futuro, Colossenses 2,17, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Amém? O tempo acabou. Nós estamos agradecidos ao Senhor. Agradeço a Deus e aos irmãos que pararam nesta manhã para aprender do Senhor. Espero ter alcançado os objetivos e que o Senhor continue nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Rubens. Lição maravilhosa, né, meus amados?
que nos mostrou uma exploração do decorrente da lição durante o trimestre. Né? Então agora nós vamos entrar nos detalhes da construção, no chamamento, né? No chamado de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher que tem a sua responsabilidade com a obra de Deus, com esse tabernáculo, né? Que vai refletir hoje na igreja. Que cada um de nós possamos não perder nenhuma lição. Né? Também queria deixar justificado que eu justifiquei no começo, né? A Laura estava com febre, não pôde vir. A irmã Denise também pediu para justificar que ela tinha que estudar para uma prova que ela está estudando. Então ela vai ficar em casa hoje para estudar, já que ela não ia dar aula hoje, mas ela não ia estar na escola bíblica porque ia estudar para uma prova esta semana. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu quero já passar para o pastor Levi, já fazer os finalmente. Ah, tá. Uma ajuda, sim. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Clásse Simeão e Ana, 19 matriculados, 8 ausentes, 11 presentes, com uma visita total de 12, 11 Bíblias, 9 revistas, 80 eclesiais e 75 centavos. Vamos ler o nosso textual? 3.